Este é o Brasil Café, espaço dedicado a um dos principais produtos do cenário agroindustrial do mundo. E hoje vamos falar sobre o programa Avança Café, que durante a pandemia ganhou uma versão totalmente online, expandiu o alcance e atingiu todo o país. A iniciativa desenvolvida pela Embrapa Café busca acelerar o desenvolvimento tecnológico da cafeicultura por meio do incentivo à criação de startups. E quem vai trazer os detalhes desse projeto é o chefe-geral da Embrapa Café, Antônio Fernando Guerra. Olá, senhor Antônio, seja muito bem-vindo ao nosso canal AgroMais, um prazer tê-lo aqui com a gente. Obrigado, o prazer é todo nosso de estar participando desse espaço Café, Brasil Café. Então, vamos iniciar nossa conversa contando para os telespectadores um pouco da história do programa Avança Café, quando ele surgiu, quem foram os idealizadores, o que motivou a criação desse projeto? Bom, em primeiro lugar, Juliana, a história do café se confunde com a história brasileira, porque desde o início do descobrimento do Brasil, se trouxe café e é cultivado em algumas regiões brasileiras. A Embrapa Café, ela é responsável por coordenar um conjunto o Consórcio Pesquisa Café, que é um grupo de instituições que trabalha na área de pesquisa e transferência de tecnologia, ou seja, desenvolvimento de inovação para o setor cafeeiro, que está dentro do Programa Nacional de Pesquisa de Café. Bom, essa coordenação ela é feita pela Embrapa Café e, consequentemente, nós conhecemos o conjunto de instituições e o conjunto de possibilidades que a gente tem de trazer a cafeicultura brasileira para dentro da tecnologia digital. Esse é um ponto fundamental, porque normalmente a produção de café ela sempre foi feita passando de pai para filho e assim por diante, e com o avanço da tecnologia e o avanço das possibilidades de se desenvolver soluções tecnológicas com maior rapidez, então, nós junto com as consorciadas fundadoras, nós desenvolvemos, então, lançamos esse projeto de Avança Café. Esse projeto, ele vem de uma parceria entre a Embrapa Café, a Universidade de Lavras e a Universidade de Viçosa. A universidade, que são duas consorciadas fundadoras e já tem toda a estrutura, tanto física como de técnica, para desenvolver o programa de pré-aceleração de startups e assim por diante. O objetivo, você vê que o Avança Café é um pouco diferente de tudo que existe, porque nós não lançamos desafios para que startups já consolidadas venham apresentar soluções. Nós estamos criando startups, trazendo jovens empreendedores para atuar dentro da cafeicultura. Isso fortalecendo e dando sustentabilidade ao setor cafeeiro. E o ano passado vocês tiveram um grande desafio por causa da pandemia, que foi tornar o evento totalmente digital. Conta pra gente um pouco dessa experiência. A gente sabe que deu certo, que foi bem sucedida, mas lá no início do ano, quando vocês foram pegos de surpresa, como que foi todo o planejamento estratégico, essa mudança de projetos para viabilizar o evento de uma forma surpreendente e torná-lo 100% virtual? Olha, veja bem, em 2019 nós começamos a primeira fase do Avança Café. Presencialmente, ou seja, correu tudo bem, foi fantástico. Nós tivemos algumas startups criadas e hoje já no mercado, atuando no mercado, algumas delas. Quando chegou em março, nós íamos repetir, então, o mesmo processo, e aí nós tivemos essa questão da pandemia de coronavírus, que as equipes
tanto do Tecnoparque de Viçosa quanto do Inova Hub de Viçosa, tiveram que trabalhar arduamente para transformar todo o processo para que essa edição do Avança Café ocorresse de forma totalmente online. E foi isso que aconteceu, com resultados fantásticos. Para você ter uma ideia, nós tivemos 22 startups inscritas. Dessas 22, 16 foram selecionadas para pré-aceleração e dessas 9 completaram todo o ciclo até o final, sendo que 3 delas foram premiadas dentro do processo. Então, para se fazer uma avaliação do processo digital, ele foi um processo com custo muito mais baixo e ele atingiu de uma forma muito maior, por exemplo, quase todo o território brasileiro. E parece que vai ser um processo que nós não vamos abrir mão de continuar trabalhando de forma digital, online. Realmente é uma oportunidade que surgiu em meio à crise, essa de fazer eventos a partir de agora híbridos, né? A experiência de 2020 de ser totalmente virtual, aumentar o alcance, como você disse, muito mais pessoas tiveram a oportunidade de participar e neste ano, nos próximos anos, mesmo com a pandemia controlada, fora de risco, vale a pena continuar investindo no virtual. E foram muitos participantes, como você divulgou, e você pode trazer para a gente alguns exemplos, contar algumas histórias dessas startups que se destacaram, que venceram, o que elas trouxeram de novidade, inovadora, que chamou tanto a atenção dos organizadores? Por exemplo, no primeiro evento de 2019, nós tivemos algumas startups que já estão no mercado. Por exemplo, a Farmily é uma startup que conecta o pequeno produtor às grandes cafeterias europeias. E o que ela faz? Ela atua como intermediária no sentido de que o pequeno produtor possa exportar o seu café de alta qualidade, com nuances especiais, para essas cafeterias diretamente através dessa startup. Tem outras startups que estão também se desenvolvendo no mercado, que dão assessoria para que os agrônomos possam fazer o acompanhamento das lavouras, dos produtores, de uma forma mais eficiente, com fotos, utilizando vantes, utilizando sistemas, como é que se diz, sistemas muito mais rápidos para que a informação chegue a esses consultores, de forma que eles tomam a decisão quando ocorre algum problema em alguma parte da lavoura. E assim por diante. No de 2020, ou seja, na etapa de 2020, dessas 9, eu vou citar algumas, por exemplo. A que ficou em terceiro lugar, depois de toda a avaliação, é a Bio4 Agro. Ela desenvolveu um robô para rodagem de café no terreiro. Isso é um trabalho muito grande para o produtor rural, você ter que mexer, ou seja, rodar o café no terreiro, para que o processo de secagem do café ocorra de uma forma homogênea e uniforme. Então, isso aí vai fazer com que o produtor tenha redução de necessidade de mão de obra e reduzir custo, além de libertar o produtor para que ele possa fazer outras atividades dentro da sua propriedade. Aqui ficou em segundo lugar a AmaChains. Ela trabalha buscando o rastreamento da cadeia produtiva do café com base em uma solução de blockchain. O que significa? Significa um livro, basicamente é um livro de registro compartilhado e imutável, onde todas as transações e os ativos da rede,
eles estão disponibilizados para consulta online. Isso é extremamente interessante porque a informação ela pode chegar a todos da cadeia produtiva de uma forma compartilhada e na forma mais rápida possível para a tomada de decisão. Em primeiro lugar ficou a AgroSpectra, que é uma solução que combina duas tecnologias. Primeiro, são imagens de espectroscopia no infravermelho, né, próximo ao NIR, combina isso com inteligência artificial e desenvolve modelos matemáticos treinados para fazer a classificação do café, principalmente a classificação sensorial. Então, essas três foram consideradas e foram premiadas. Não quer dizer que essas três ainda não estão no mercado, ou seja, vão se posicionar no mercado, mas essas três e as outras, e essas 9 finalistas que completaram todo o processo, vão poder, então, estar no mercado e colocar suas ideias, os seus produtos, para que seja avaliado e buscando fontes de financiamento e parceria para continuar seus trabalhos empreendedores. Vamos falar agora de perspectivas futuras, o que vocês estão planejando para esse ano de 2021, que começa agora, com um cenário um pouco mais promissor, porque a gente tem vacina aí já dentro da nossa realidade. O que vocês estão planejando para essa nova edição do Avança Café? Vai ser híbrido realmente? Vão ter novidades? Conta pra gente um pouquinho, adianta aí o que tem de interessante para esse ano. Olha, esse programa, a tendência é a continuação dele e realmente de uma forma híbrida, de tal forma que a gente possa fazer o que for possível na forma online, ou seja, digital, e o restante num formato, se possível, com essa chegada da vacina, num formato presencial. Por exemplo, mas hoje o mundo está mudando. Hoje, basicamente, muita coisa que se fazia só presencialmente, nós estamos nos acostumando a trabalhar de forma online e resolvendo nossos problemas dessa forma. É lógico que a apresentação das tecnologias não demodei. Essa apresentação das tecnologias presenciais com os atores da cadeia produtiva, que vão ser as futuras pessoas que vão investir, ou empresas que vão investir nessas startups, se fosse presencial, é lógico que seria muito mais, como é que se diz assim, teria um resultado, eu acredito, muito melhor, sabe? Mas se não pudermos fazer isso, em função da pandemia, com certeza nós vamos fazer o novo Avança Café para 2020 de forma digital e vamos expandir isso para todo nível nacional. Essa que é a ideia. A ideia é transformar uma ideia que começou em Minas Gerais, se expandiu para alguns outros estados, como São Paulo, e agora trazendo nessa forma digital, nós podemos levar isso para trabalhar a nível nacional. E trazer essa juventude que está aí ávida por empreender para dentro da cafeicultura nacional, que é extremamente tradicional. Por falar em juventude ávida por empreender, vamos conversar com esse público que está nos assistindo aqui no canal AgroMais e se interessou pelo projeto, quer começar a se preparar para participar da próxima edição. Que recomendações iniciais o senhor poderia passar para essas equipes começarem a montar os seus planos, projetos, se unirem?
Se você tivesse a oportunidade de dar uma aula, uma instrução, ser um mentor de um time desse, o que falaria para eles nesse momento? Para eles terem chance de não só participar, mas serem finalistas, quem sabe ganhar. A recomendação que a gente dá, ou seja, a sugestão, porque conselho a gente não dá a ninguém, né? A sugestão que a gente dá é que eles procuram se inteirar da cadeia produtiva do café. É um ambiente extremamente fértil e propício para desenvolvimento de tecnologias, para desenvolvimento de tecnologia. Desde os problemas da produção dentro da fazenda, o pós-fazenda, a questão da comercialização do café, a questão da qualidade do café, a questão dos possíveis, do retrabalho, às vezes, poder ser substituído por tecnologias muito mais eficientes. Então, a primeira sugestão é que procurem, já de antemão, conhecer a cadeia produtiva do café, que ela é fantástica, é alguma coisa fantástica. Ela é muito bem estruturada e ela é fantástica. O segundo passo é entrar no endereço eletrônico do Avança Café, que é www.avancacafé, sem o cedilhazinho, né, .com. E ali então vão estar todas as informações necessárias para que a pessoa possa entrar em contato tanto com a Inova-Rüb quanto com a Tecnopark, de forma a se preparar para ser uma das equipes participantes do próximo evento de 2021. Seu Antônio, mas a gente pode dar uma forcinha para esse time de jovens que está nos assistindo e falar um pouco sobre as principais necessidades e carências atuais da cadeia produtiva, para eles terem uma luz no fim do túnel, uma ideia do que eles poderiam propor, de que solução eles poderiam criar. O senhor, como um especialista, profundo conhecedor dessa área, pode citar algumas dessas necessidades que o setor ainda precisa resolver? Olha, toda a pesquisa do Programa Nacional de Pesquisa de Café, a demanda vem diretamente do setor cafeeiro, do Conselho Deliberativo da Política Café, através das instituições CNC, CNA, da ABIC, ABICS e do Secafé, ou seja, nós estamos falando da produção, da indústria e da comercialização de café. Esses desafios de inovações atuais, onde nós estamos trabalhando na pesquisa, vai desde o melhoramento focado em alguns aspectos, que é focado na qualidade do café e na resistência desse café a fatores bióticos e abióticos. Ou seja, nós queremos plantas que produzam muito, um café de qualidade e que tenha resistência à praga, doença e até tolerância a eventos climáticos, ou seja, a seca, tolerância ao déficit hídrico. Esse é um lado da história. O segundo seria o fortalecimento dos bancos ativos de germoplasma, das instituições consorciadas, mas também trabalhando na questão de adaptabilidade e estabilidade de produção das cultivares hoje existentes para os vários microclimas, a questão da água, da racionalização do uso de água tanto dentro da fazenda para irrigação, quanto dentro do processo de colheita e beneficiamento. São áreas que férteis para que ocorra o desenvolvimento de tecnologias para desenvolvimento, aperfeiçoamento de máquinas e técnicas de cultivo para a cafeicultura de montanha, é outro ponto extremamente interessante e fértil
onde essas pessoas podem, esses empreendedores podem atuar, e também no desenvolvimento de protocolos de detecção de impurezas de grãos de café e também no sentido de buscar produtos à base de café para que a gente consiga, eu estou dizendo produtos nobres à base de café, mas não utilizando aquele café de excelente qualidade para xícara, e sim usando aquele café de baixa qualidade, de forma a que a gente possa utilizar aquele café de baixa qualidade, tirar da gôndola do supermercado e transformar isso em produtos altamente rentáveis para dar sustentabilidade à cafeicultura. Então, são N possibilidades que existem. A questão dos serviços ambientais, com trabalhos na questão de sequestro de carbono, na questão de sistemas agroflorestais dentro disso aí, ou seja, fixação de carbono pelas plantas de café e pelas plantas que são como é que se diz, cultivadas nas entrelinhas do cafeeiro. Ou seja, nós temos N possibilidades de trabalho exatamente para responder às questões que foram levantadas pelo setor cafeeiro quando definiram esses 11 desafios de inovação que estão em andamento a nível de pesquisa nas 42 instituições consorciadas e que pode servir de base, esses conhecimentos já gerados, isso pode servir de base para que as pessoas que vão participar consigam detectar as dores no mercado, né? Então, poder começar a montar o seu projeto de trabalho para poder se desenvolver na área. Sabe? Então, é um campo extremamente fértil, porque é extremamente muito bem organizado, desde a produção até a comercialização, ou seja, o produto chegar na ponta final. Então, a gente convida esses jovens empreendedores, porque ele não precisa já ser um doutor, ele não precisa ser um estudante de universidade, já no final do curso. Às vezes, pessoas, e isso é que é importante, aí que está a importância, as pessoas são as mais importantes dentro de qualquer setor. Dentro do setor cafeeiro, as pessoas têm que ser consideradas, têm que ser cuidadas, porque elas são as mais importantes. Às vezes, rapazes e moças, no início da faculdade ou terminando o segundo grau, essas pessoas são empreendedores natos. Então, o objetivo do Avança Café, além do desenvolvimento de tecnologia, de contribuir para a sustentabilidade, tudo isso, na realidade, é trazer esses empreendedores natos para dentro da cafeicultura, porque nós vamos dar um boom na cafeicultura brasileira se isso acontecer. Muitas coisas que hoje demanda muito tempo, demanda um serviço árduo, nós podemos, com ideias inteligentes, nós podemos transformar isso em tarefas simples de ser resolvidas, ou por um hardware, ou por uma máquina, ou por um software, assim por diante. Tá lançado então o desafio, várias dicas para os jovens que querem participar e que, tendo a veia empreendedora, querendo buscar uma solução, as portas estão abertas. Muito obrigada, senhor Antônio Fernando Guerra, chefe-geral da Embrapa Café, pela entrevista. Sucesso no evento. Depois a gente quer noticiar as próximas etapas. Conte com o nosso apoio e as portas estão abertas para a Embrapa Café sempre. Olha, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui nesse espaço café, e agradeço muito à Band por ter aberto essa oportunidade do Espaço Café, onde a gente pode discutir os avanços, os problemas, ou seja, nós podemos discutir todas as dores e o sucesso da cafeicultura nacional.
para manter o protagonismo do Brasil. Para você saber de uma coisa, Juliana, uma em cada xícara de café bebida no mundo, ela vem do Brasil. Para você entender o tamanho dessa cadeia produtiva. E mais, nós somos responsáveis de emprego, por empregos diretos e indiretos, de 8,2 milhões de empregos. Para você ter uma ideia, nós produzimos café em 16 estados, 1.448 municípios. Quando o café vai bem, o IDH das pessoas naquele estado, naquele município, ele vai bem, sabe? Então, nós trabalhamos para o bem-estar da sociedade brasileira. É verdade, é uma das principais culturas do nosso país. Muito obrigada por todo esse relato, pelos esclarecimentos, por essas informações tão preciosas e importantes para o agronegócio brasileiro. Obrigada pela sua participação. Muito obrigado. O Brasil Café fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e você pode rever este programa acessando o nosso canal no YouTube. Continue acompanhando a programação do canal AgroMais dedicada ao agronegócio 24 horas. A gente se vê por aqui. Até mais!